Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. A CPMI acabou com a mentira. Veja o vídeo. Eu acho que essa é a primeira vez na minha vida que eu concordo completamente com a Miriam Leitão. E olha, para se concordar com a Miriam Leitão, o assunto é grave. Miriam Leitão publicou isso alguns dias atrás. Grande mérito da CPI do 8 de janeiro foi vencer a luta contra a mentira. Qualquer análise sobre o desempenho da comissão deve levar em conta de onde ela partiu. Isso é verdade. Os dois textos dela, os dois parágrafos são 100% verdade. Vamos lá. Foi uma grande batalha para conseguir instituir, criar a CPMI. Batalhamos voto por voto, o governo tentou comprar, não se esqueçam disso. O governo ofereceu cargos de segundo escalão, ofereceu emenda, tentou de todas as formas comprar os parlamentares para que eles não assinassem ou retirassem as suas assinaturas dessa CPMI. Só que em Goiás, 2 parlamentares retiraram as assinaturas, aceitaram a oferta, Célio Silveira e José Nelto, que é um Zé Botox. Conseguimos montar. Quando eles viram que não havia possibilidade, porque as imagens do General Dias dando água para o pessoal durante o evento, durante o vandalismo, fez com que os parlamentares fossem pressionados pela população a criar a CPMI. O que o governo fez? Ele sequestrou a CPMI. Aí, obviamente, ele comprou os presidentes dos partidos para que esses colocassem no quadro da CPMI apenas aqueles que têm etiqueta de preço, que você pode comprar com emendas, cargos e tudo mais, e o poder. E desde então a CPMI foi usada para tentar reforçar a narrativa deste governo, do crime e da imprensa. De que foi um golpe terrorista, foi um ato terrorista e o Brasil por pouco não perdeu sua democracia. Mas, por que eu concordo com a Miriam Leitão quando ela fala grande mérito da CPI, que na verdade foi CPMI, o jornalismo não acerta nem isso, foi vencer a luta contra a mentira. Eu concordo porque apesar deles terem aprovado um relatório que é uma viagem alucinógena dentro de um manicômio e virou motivo de piada já, e que todos nós sabemos que não vai dar em nada, vários momentos durante essa CPMI serviram para comprovar de forma inequívoca que esse governo facilitou ou até mesmo fabricou os eventos do 8 de janeiro. Por exemplo, as conversas do General Dias nos textos dele, do WhatsApp, onde fica comprovado que ele foi avisado mais de uma vez e decidiu não fazer nada. Quando você tem as provas, os prints, de que o irmão assessor de Elisiane Gama entregou as perguntas para o General Dias para que ele não fosse pego de saia curta e soubesse contornar a situação, o fato dele não ter respondido as perguntas técnicas, o fato do General Dias não ter sido indiciado, apesar dele ser um indivíduo com o maior volume de evidências que o colocam diretamente no meio do vandalismo, fisicamente e até mesmo tendo as informações que poderiam ter prevenido. O contingente da segurança pública, dos guardas dos prédios públicos que foi diminuído, a Força Nacional que não foi utilizada, o Flávio Dino tendo sido pego em mentiras inúmeras vezes. Vou tirar essa Leitão daqui. O fato do Flávio Dino não ter sido indiciado, o Flávio Dino ter apagado as imagens das câmeras do Ministério da Justiça. Essa foi talvez a coisa mais grave que eles fizeram. A parente da relatora Elisiane Gama, que é amicíssima do Flávio Dino, recebendo o cargo justamente durante a CPMI. Todos esses fatores que foram amplamente divulgados durante esses meses de CPMI venceram a narrativa do sistema. Mesmo que o relatório da Elisiane tenha sido aprovado e que virou motivo de piada, os fatos já foram divulgados. Os fatos da interferência, da facilitação, da apagar provas, de impedir que pessoas que estavam comprovadamente associadas ao vandalismo não fossem indiciadas. Isso mostrou para o Brasil, e isso pode ter pesquisa, que o Brasil agora sabe, que aquelas pessoas que estavam lá em frente ao QG ou nos prédios públicos não são terroristas, foram vítimas de um sistema, de um esquema organizado para impedir que o povo continuasse a frequentar as ruas.
Então, quando eu digo que eu concordo com ela, eu concordo com a frase, mas não com a intenção do que ela escreveu. Ela quer deixar transparecer que agora todo mundo sabe que a CPMI descobriu um ato terrorista. Não. Se foi um ato terrorista, foi por parte do governo, foi por parte do PT. E há mais do que bastante provas para comprovar isso. Mesmo que a CPMI não tivesse sido sequestrada e o relatório verdadeiro fosse aprovado, nós sabemos que lá em cima, no Ministério Público e no STF, não ia dar em nada. Eles seriam protegidos. Basta você olhar que todos os dias corruptos estão sendo inocentados, provas, Dias Toffoli acabou com as provas da Lava Jato, né? Traficante está sendo liberado, só manifestante de direita que é preso no Brasil hoje. Você já parou para prestar atenção nisso? Apenas pessoas de direita, militantes de direita, manifestantes de direita que estão sendo presos no Brasil, pegando penas de 17 anos. Criminosos, traficantes, estupradores, corruptos estão sendo liberados porque o crime voltou à cena do crime com a certeza de impunidade. Inclusive a OCDE até soltou no relatório dela que ela está preocupada com o que está acontecendo no Brasil. Mas é porque o amor venceu, a democracia relativa voltou, né, como eles gostam de falar. Então, não foi uma derrota. A CPMI não foi uma derrota. Na batalha pelas mentes em busca da verdade, foi ótimo. Hoje o Brasil sabe o que realmente aconteceu. Só que eles vivem dentro de uma bolha impermeável onde eles acreditam que aquela mentira que eles repetem e vomitam constantemente é compartilhada pelo resto do povo, mas não é. Hoje o Brasil sabe, sem a menor sombra de dúvida, que o que aconteceu foi um crime, sim, por parte da esquerda, do governo e maquiado pela imprensa. Malafaia critica Pacheco após recuo na PEC que limita o STF. O presidente do Senado tirou a celeridade do projeto para que haja mais debates. O pastor postou nas suas redes sociais: Rodrigo Pacheco frouxo. Quem acredita no presidente do Senado, acredita também em Papai Noel e Duende. Fingiu que ia fazer um enfrentamento com o STF. Os interesses pessoais e corporativos são maiores do que a nação. Arregão. Publicou Malafaia. Senador Eduardo Girão denuncia arbitrariedades no Brasil e na Europa. Veja. O Brasil está sob ataque. E eu estou rodando com alguns parlamentares, senadores, deputados pelo mundo aí, já fomos na ONU, já fomos à Argentina, pedir socorro. Estou chegando agora aqui na Europa, porque o mundo não sabe o que é que nós estamos passando no Brasil. A democracia não existe mais no coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós somos a maior nação católica do mundo, maior nação espírita do mundo, a segunda já chegando na primeira evangélica do mundo. Todo mundo se relaciona muito bem, por isso que aborto, por essa união, aborto não foi legalizado no Brasil até agora. Maconha não foi legalizada no Brasil até agora. Tanta coisa que o mundo já está sentindo o arrependimento, tanto é que alguns países estão voltando atrás, como os Estados Unidos, na questão do aborto, como a Holanda, reduzindo aí o café cannabis, que fez com que a violência aumentasse. Uruguai, vizinho do Brasil, vendo o tráfico aumentar, sob todos os aspectos, o consumo de drogas explodir, e o Brasil se segurando por essa união entre católicos, evangélicos, espíritas, nesse país abençoado que é o Brasil. A grande boa notícia, que já valeu a viagem, foi uma reunião lá na Assembleia com o partido Chega. Foi uma gratíssima surpresa em ver idealistas firmes. E andando por Portugal, aqui por Lisboa, eu já vi vários cartazes, várias placas do partido Chega.
é uma luz, uma esperança que reacende e nós temos que trabalhar juntos. A proposta foi essa ontem, da nossa conversa, estava o ministro Onyx, estava a deputada Bia Kisses, estava a Maria conosco, estava a deputada Rita, deputada Ana Campanholo, e a gente traçou umas estratégias para unir a direita. Quando eu vim aqui em Portugal a primeira vez, mais ou menos uns 20 anos atrás, me chamou muito a atenção, e na capital, aqui em Lisboa, uma frase que eu não sabia de quem era, eu nem sonhava entrar na política, nem imaginava, porque a minha eleição foi um milagre o que aconteceu no Brasil para eu entrar. Não tinha a menor probabilidade, foi contra o dinheiro, contra o poder, contra todas as estruturas de prefeitura, de Estado, de governo federal. E quando Deus quer, a urna é só um pequeno detalhe. Quem diz muito isso é o senador Magno Malta. É a mais pura verdade. Assim como houve a multiplicação dos pães e dos peixes, eu não tenho a menor dúvida que acontece com a boa vontade das pessoas que querem mudança. E eu vi uma frase no muro aqui de Lisboa, não lembro bem qual era a região, estava indo para o hotel, isso há 20 anos atrás, que era assim: o mal só triunfa quando os bons nada fazem. Edmund Burke, depois eu fui atrás. Edmund Burke, um estadista irlandês. E o que a gente está vendo aqui nesse evento super bem organizado, com as pessoas extremamente cuidadosas em tudo, é algo que reacende no coração a fé, a esperança de que a gente vai conseguir nesse momento de provação global que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo nessa semana. Esse evento foi programado há muitos meses. Mas nessa semana, antes do evento, começa uma guerra extremamente preocupante no mundo, que pode ter repercussões em todo o planeta. E é momento de oração, muito sofrimento, mas é momento também de a gente dar as mãos com esperança, que sabemos que quem está no comando é Jesus. Nós fazemos uma pequena parte disso. Já outra notícia na tela. Escândalo em tribunal acaba na polícia. Testemunhas confirmam a agressão sofrida pela presidente. Um caso rumoroso aconteceu no Tribunal de Contas do Amazonas. A conselheira presidente Yara Lins teria sido agredida por outro conselheiro, Ari Moutinho Júnior. Yara tinha acabado de ser reeleita para a presidência do tribunal, numa disputa contra o próprio Moutinho. No BO lavrado, Yara conta que Ari Moutinho afirmou dentro do plenário do tribunal que ela era safada, traída e puta. Moutinho nega a acusação. A Polícia Civil do Amazonas, no entanto, levantou provas testemunhais contra Ari Moutinho Júnior. O conselheiro Luiz Fabião Barbosa prestou depoimento e confirmou ter ouvido as agressões. Uma das assessoras do tribunal, Lara Marialva Rondon Júnior, também confirmou ter ouvido o conselheiro Ari Moutinho Júnior chamar a conselheira Yara Lins de puta, vagabunda e vadia, e para não falar o palavrão que ia acabar com a vida dela. Senador Cleitinho manda recado para o STF e o final é surpreendente. Veja o vídeo. Gente, essa linda fala, se hoje temos a eleição do Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. Isso não veio de um líder de torcida, isso não veio de um militante, isso não veio de um ativista. Sabe de quem que veio uma fala dessa aqui? Do Gilmar Mendes, que é ministro do STF, que não deveria ter lado. Esse dia para trás foi o Barroso que fez isso também. Então, uma fala como essa só consegue dividir mais ainda o país. E falta com respeito para quem não votou no Lula. Então, essa decisão, né, que ele falou aqui, né, isso deve a uma decisão do STF. Eu acho que deveria ser convocado aqui por todos os senadores e ele poder falar que decisão que é essa. Sabe, eu até vi aqui o presidente aqui, né, o Pacheco, teve um debate com ele na França. Então, se quiser convocar ele aqui, poderia falar isso pra gente, porque política para mim é transparência. E um ministro do STF, um poder judiciário, ficar tomando lado, ficar parecendo que é líder de torcida, ficar mais ainda dividindo o país,
Quero deixar bem claro que eu estou me posicionando aqui e vou continuar me posicionando. E queria falar para a população brasileira, Cleitinho, mas não adianta só falar não, eu vou continuar falando. Vou continuar falando, porque aqui para passar um projeto precisa de mais senadores. A população precisa saber disso. Para você pedir uma CPI, que seja qualquer CPI, da lava-toga, como muita gente pede, precisa de assinatura de mais senadores e o poder do presidente. Para pedir um impeachment também, precisa de mais assinaturas. A minha parte eu estou fazendo aqui e vou continuar fazendo. Vou continuar debatendo, combatendo, o que eu puder fazer aqui eu vou fazer. Até porque, falas como a minha, como a do Girão aqui, esses dias para trás estava doido para colocar questão de aborto aí para poder debater. Agora o próprio ministro Barroso, não, vamos largar isso para lá, não vamos falar disso agora não. Quer dizer, foi mobilização, foi representatividade aqui de falar. E eu queria falar aqui, dar um testemunho para toda a população brasileira, para você, Girão. Sabe, para a questão que a vida é um presente de Deus, gente. A gente deve lutar pela vida. E eu queria dar um testemunho aqui, até para a gente acabar com esse negócio de aborto, abortar o aborto, e que essa fala minha tocasse o coração aqui dos ministros, para excluir essa pauta, para nunca mais falar sobre isso. Eu tenho um pai de 70 anos. Esse meu pai, Deus quando eu entendo por gente, que eu tenho 40 anos, eu nunca via na vida tirando um dia de folga. Deus dos meus 40 anos que eu tenho, até de quando eu entendo por gente, eu nunca vi meu pai tirando uma férias. Vamos passear? Nunca. Meu pai trabalha de segunda a segunda, 365 dias. A gente tem um varejão lá na cidade, lá, vocês podem perguntar lá. De segunda a segunda ainda vai para o Ceasa, 3 vezes por semana. Agora ele parou. Sabe por que ele parou? Ele teve que parar, porque pegou um câncer na bexiga. E ele vai ter que fazer uma cirurgia agora domingo, desse câncer da bexiga. Então ele vai ter que ficar pelo menos 10 dias, né, dentro do hospital e depois ainda de recuperação. Foi só assim com 70 anos para ele parar. Agora ele está lutando pela vida, ele está doido para viver. Ele, para precisar de fazer essa cirurgia que ele vai ter que fazer, ele ainda tem diabetes. Ele teve que reduzir a glicose dele. Chegou a glicose agora, diminuiu para poder agora domingo poder fazer. Quer dizer, ele está lutando pela vida, meu pai, com 70 anos. Não quer deixar de viver. Entendeu? Eu queria contar outro testemunho aqui dos meus cachorros lá de casa lá. Mas dos seus cachorros, Cleitinho, dos meus cachorros, eu vou contar para vocês. Tem 3 que eu busquei que estavam abandonados. E nesse mês agora, um deles pegou sinomose. E a gente levou lá no veterinário. O veterinário virou para mim e falou comigo, Cleitinho, chance é de 50% de vida e outros 50% de morte. A maioria, infelizmente, vai morrer. Né? Em muitos casos, o que acontece, que depois eu fiquei sabendo também, que acaba pedindo para poder sacrificar o bichinho. Se você quiser, leva para sua casa, leva ele, estava muito debilitado, e espera 15 dias. Vamos ver se você vai conseguir. Se nesses dias agora piorar, pode trazer, e se trazer, Cleitinho, não tem solução não. Então eu vou levar para casa e a gente vai cuidar dele. Chegou, levei para casa, chama Pirata, ficou lá os 15 dias, passou agora já 20 dias, está curado, está vivo, sabe por quê? Porque ele lutou pela vida. Aí, nesse mesmo tempo que a gente estava com esse, ele pediu para olhar outra cachorra minha, que estava cheia de ferida. Sabe o que descobriu? Tem leishmaniose. Muitas das vezes, quando tem leishmaniose, sabe o que pede para fazer? Para sacrificar o animal, né? Para interromper a vida dele. Não, ela está lá com a gente, ela vai continuar vivendo. Ela vai continuar lutando pela vida. Então eu queria falar, se o caso como o do meu pai, dos animais, estão lutando pela vida, por que um feto que está ali na barriga de uma mãe, que é inocente, ele não quer viver? Quem é nós para poder tirar a vida deles, interromper a vida deles? Se a vida é um presente de Deus, o Criador é Deus. Então quem somos nós? Então eu espero muito que essa fala minha toque o coração dos ministros e a gente aborta essa palavra aborto. E sabe por que eu estou contando a situação dos meus animais? Porque eu tenho muita fé em Deus. Eu estou falando isso pelo meu pai. Porque antes de chegar aqui no Senado, e nesses 6 anos que eu tenho de política, de vereador e de deputado, eu moro ali no bairro São Roque. Nesse bairro São Roque tem um loteamento que está para construir casa, mas ainda tem poucas casas. E todas as vezes que Deus me ensinou na Bíblia, falava assim, quando você quer orar, você tranca a porta da sua casa. Você não precisa fazer na sinagoga, pegar a Bíblia e ficar aparecendo, né, os hipócritas, né, os fariseus da vida. Não, entra para dentro do seu quarto, vai orar, ou senão vai para um canto e vai lá orar. E sabe por que eu estou contando o caso dos meus animais? Porque todas as vezes, a maioria das vezes do dia que eu acordava, eu pegava meu carro, colocava meus 3 cachorros dentro do carro, ia para esse loteamento, ficava lá dentro do carro orando, pedindo a Deus sempre sabedoria, humildade, para não decepcionar Ele, para Ele me dar fé. E muitas das vezes chorando, igual sempre, a maioria das vezes chorando, quem enxugava essas lágrimas eram meus cachorros, que estavam lá enxugando as minhas lágrimas. Então esse é o testemunho que eu estou contando, que eu vou voltar aqui e eu vou falar para vocês, que o meu pai vai estar curado, em nome de Jesus, porque meu pai é tudo para mim na minha vida.
E talvez, gente, eu não sei como é que vai ser eu daqui uns dias, não, porque é Deus no céu e meu pai na terra. Então eu tô com um emocional difícil, eu não tô bem esses dias, não. Eu tô falando do fundo do meu coração. Então eu não sei como é que eu vou estar esses dias, então eu peço que vocês tenham paciência comigo, que vocês orem por mim, orem pro meu pai, e que eu vou voltar aqui e vou falar, ó, meu pai tá curado em nome de Jesus, viu? Desculpa aí ter ficado emocionado. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cleitinho, nós desejamos com certeza a reabilitação do seu pai, a saúde, a luta pela vida, que de igual forma nós compreendemos a sua analogia em relação a quem tem a força de vontade pode decidir. E de igual forma, eu pessoalmente não apoio a situação de aborto, porque entendo que o feto, a criança, não tem chance de escolha. E nesse caso, o que nós desejamos à sua família, a você, ao seu pai, a recuperação, a rápida intervenção e com certeza que logo você estará aqui falando da vitória dele, que é o que nós Amém. torcemos. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.